Bom, tem um jogo, Vera, Andreasa e Madureira, um jogo de desafios que está preocupando famílias no Brasil e no mundo. Chama-se Baleia Azul. Jovens estão se mutilando e cometendo suicídio por causa dessa brincadeira de mau gosto. A Câmara dos Deputados até aprovou a realização de uma audiência pública para discutir os desafios aí desse Baleia Azul, desse jogo. Quem explica melhor esta questão, este jogo e os efeitos dele é o nosso Carlos Aros. Vai lá, Aros. Não é um jogo, embora exerça fascínio parecido. Foi exatamente isso que eu ouvi de um especialista sobre o desafio da Baleia Azul. São 50 etapas que vão aumentando o nível de dificuldade desse desafio. Uma delas, por exemplo, desenhar uma baleia no braço com lâminas. Então, desenhar entre muitas aspas. A última etapa é o suicídio. Estão relacionando mortes de adolescentes com esse desafio. Teriam cometido o suicídio por causa desse desafio, que acontece no submundo da internet, entre aplicativos de mensagem. Alguém acessou na internet essa lista dos desafios e passou a fazer a curadoria macabra desse desafio. E há uma pressão. Aqueles que entram no jogo dificilmente conseguem sair ilesos, porque há uma força desse curador sobre a fragilidade daqueles que entram dentro desse universo, dentro desse jogo. Então, é algo que preocupa os especialistas, porque dificilmente você consegue ter controle sobre quem recebeu, quem não recebeu, quem está dentro desse jogo. Os especialistas alertam que talvez seja ainda muito cedo para relacionar as mortes ao desafio, os suicídios que foram cometidos ao desafio, mas é importante ficar de olho e ficar atento. Os pais devem ficar atentos, segundo os especialistas, ao comportamento dos jovens, porque, de novo, não há como frear esse movimento. O desafio já vem de alguns meses pelas redes sociais. Qualquer um pode acessar essas etapas por meio da internet e passar a compartilhar por aí e exercer esse jogo macabro, um jogo para criança. Começo com você, Vera. Pois é, a gente que tem filho fica arrepiado de ver isso. Eu tenho filho nessa idade, né, adolescente. Os pais não podem fechar o olho, não podem se omitir. Ontem no Estadão tinha uma matéria de cortar o coração, um relato de uma mãe que que teve o filho, perdeu o filho nessa brincadeira. O filho primeiro excluiu a família das redes sociais. E aí ela não tinha mais acesso ao que ele fazia. Só depois dele se suicidar, ela entrou no computador dele e viu que ele estava atendendo a esse desafio. Eu acho que as pessoas não podem, sob pena de um arrependimento para o resto da vida, se omitir da vida dos filhos. Não estou falando em ser polícia dos filhos, mas ter um diálogo, querer saber o que ele está fazendo. Meu filho mesmo é muito usuário de internet e tal. E ele agora, por exemplo, está traduzindo, ele fala japonês e é fluente em japonês, está traduzindo mangás. Então, ele faz parte de uma comunidade de tradução. E eu sempre pergunto, você conhece essas pessoas com quem você está falando? Você não vai dar seu endereço? Não... Ele está fazendo uma coisa que é saudável, que é séria, que é bacana, mas a gente tem sim que ser pentelho nessa hora. Falar, quem é que você está falando? Não vai dar seu endereço, não vai dar seu telefone de casa. Polícia de Fronteira, Vera, o nome disso. Isso, polícia de fronteira, mas sem xenofobia. Não, Carlos educação. Educação, isso, né? educação. Que a Vera faz muito Depois bem. acho que a gente tem que falar aqui também da série. Vamos ouvir os dois sobre o jogo, mas tem uma série que trata dessa questão do suicídio que também está fazendo muito sucesso entre os jovens, que é o 13 Reasons Why. Acho que tem tudo a ver com essa discussão. Vai você primeiro, Andreasa. Para tentar explicar o que é esse jogo, né? Que não é jogo, como disse o Carlos Aros, a gente foi buscar aquela imagem do siga o mestre, né? Um siga o mestre macabro. Há um curador que vai passando, instruindo desafios para a criança, para o adolescente, que podem, afinal de contas, resultar num suicídio. O desafio pode ser uma atividade suicida. É inacreditável que esse tipo de coisa aconteça nas redes sociais. E só acontece, para citar a Vera, porque, em primeiro lugar, falta diálogo, falta interesse de boa parte dos pais. Nós aqui não queremos ensinar e educar os pais sobre como educar seus filhos.
mas é preciso estar atento permanentemente e, se possível, da melhor maneira possível, através de diálogo, para o tipo de atividade que essas crianças e adolescentes têm na internet. Porque, de fato, o que é muito bom, o livre acesso a tudo, a informação, também pressupõe o perigo do livre acesso ao perigo, né? Então, eu fui ler sobre o troço e fui ficando angustiado, porque eu tenho uma filha pequena, né? Ainda não está nessa fase, mas é angustiante pensar. E aí a minha primeira reação, antes de ouvir a sabedoria da Vera, é ser um policial xenófobo de fronteira. Mas não é assim, né? Não é assim que as coisas devem ser conduzidas. É preciso buscar o diálogo para desarticular o charme desse tipo de sigo-mestre, de jogo. Porque esse tipo de jogo, sei lá, vou falar jogo porque é jogo, tá? Eu não entendo nada, é jogo. Esse tipo de artifício se vale primeiro da fragilidade do jovem. O primeiro pescado, o mais facilmente pescado e mapeado e buscado é aquele que tem algum traço de depressão. E esse tipo de convite para alguém que está numa posição frágil, deprimido, é muito fácil, porque também vem de uma ideia de exclusividade. E de você pertencimento, está sendo chamado, né? para participar. Isso, você está sendo chamado para pertencer a um mundo exclusivo e ser desafiado por alguém. A ideia de que alguém te desafia a fazer uma coisa é um valor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Desculpa essa psicologia barata, mas são reflexões importantes. E as suas reflexões, Madu? Eu acho assim, eu vejo que tem muita histeria nessa história toda de baleia azul, tipo montanha pariu um rato, se cria uma celeuma. Agora, isso não impede a discussão central que a gente está tendo aqui, que é a questão de educar os filhos, né? Isso transcende, na época que não tinha internet, isso já era importante, saber com quem teus filhos estão andando, né? O que ele está pensando, como é que ele está sentindo, essa questão que o Andreasa levantou da depressão, né? A adolescência é um momento de grandes mudanças, né? De muitas transições, até físicas, hormonais, psicológicas. Então, você tá presente na educação dos seus filhos, é importantíssimo, dá o bem-estar deles, né? Infelizmente, hoje, as circunstâncias dificultam para os pais estarem mais presentes, até a própria composição hoje da família, de uma maneira geral, né? Eu vejo a coisa família hoje tão prejudicada assim no Brasil, em grandes números, principalmente nas classes mais desassistidas, né? Eu vejo que no Brasil cada vez mais é um matriarcado, né? A falta do pai e da mãe, a estrutura familiar capenga, né? A juventude, por exemplo, engravidando precocemente, tendo uma vida sexual muito precoce, estando envolvida com outras coisas que não são positivas, não são produtivas. Enfim, isso tudo me preocupa. E são coisas que são fundamentais para você forjar uma nação, né? A nação é forjada por famílias, por estruturas familiares. E você tem que participar, por mais difícil que seja, um pouco do cotidiano do seu filho, né? Do seu neto, do seu sobrinho. E a gente tem que olhar por nossas crianças, de maneira geral, e ver aonde que não existe felicidade, onde é que não existe o bem-estar, que não é uma coisa só material, né? É a coisa do acolhimento, é a questão do carinho, da companhia, da conversa, da brincadeira. Eu percebo, tomara que eu esteja bem errado, mas eu percebo que no mundo contemporâneo, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu vivo, isso é uma coisa que não é um valor tão importante. O que vocês acham? Pois eu acho isso também. Não é tão cultuado isso. E eu acho que os pais não podem deixar os filhos viver numa bolha que eles não sabem do que se trata, entendeu, Patrick? Não sabem a linguagem, não sabem os gostos, acham tudo bobagem, tudo coisa de criança. Não. Você tem que saber o que o seu filho curte, você tem que falar uma linguagem que chegue perto do seu filho. E aí eu acho que a gente pode entrar na discussão. Por isso que você assiste essa nova
série que tem feito muito sucesso na Netflix. Então, essa série chama 13 Reasons Why. Tá passando ali atrás do Patrick para quem está nos vendo. É uma série que conta a história de uma estudante de uma cidade do interior dos Estados Unidos, chamada Hannah Baker. Ela tem 16 para 17 anos e ela se mata. Então, isso não é um spoiler, porque a série já começa ela tendo cometido suicídio. E aí, ao longo de 13 episódios, a gente vai conhecer 13 motivos, daí por que 13 Reasons Why, pelos quais ela cometeu o suicídio. Ela sofria bullying na escola, ela vai envolver os outros personagens, ela grava fitas cassete, uma coisa meio vintage ali, para dizer por que tomou essa decisão. E aí você vai conhecendo o universo da escola, que não é só nos Estados Unidos, é muito presente aqui no Brasil também. O bullying, essas coisas, violência, assédio, tudo isso está presente. E tudo isso está presente no dia a dia dos nossos filhos. A escola do meu filho, por exemplo, vai fazer uma formatura agora e a classe dele não quis participar. Por que não quiseram participar? Porque uma das atrações da formatura oficial da escola, de um colégio tradicional do Brasil, é a presença de anões tequileiros. Anões que vão ficar em cima de uma mesa jogando tequila na boca dos formandos. Aí, ó. Isso é sério. Isso é bizarro. E aí a classe do meu filho é considerada esquisitona, tal, porque não topa um negócio que é uma clara demonstração de assédio aos anões tequileiros. Então, o universo das crianças... Mas os anões são obrigados aí, Vera? Não são, mas isso é bizarro, né? Você promoveu uma Eles estão recebendo pra ir, Vera? Tá bom, tudo bem, mas é humilhante, é humilhante, ué. Então é isso, entendeu? Tá vendo? Os jovens são todo dia... E esse incentivo é o consumo de álcool, pô? Fala sério. São todo dia colocados diante de desafios como esses. Não é só tatuar uma baleia no braço. Vera. De repente é você ter que virar um shot de tequila para mostrar que você é aceito. É muito complicado. Então, diga, André. O problema aí é ter... O problema é a tequila. Se fosse o uísque, tava tudo bem. Tá bom, então. Assistam a série, tá? Para os telespectadores que têm filhos ou não só, que pretendam ter, assistam a série. Ela é muito boa, os personagens são multifacetados. Aliás, eles estiveram aqui no Morning Show. Eles estiveram aqui no Morning Show, alguns dos atores. E mesmo os bulinadores, quando você vai ver, não são pessoas de todo mal, são multifacetadas, é bem interessante. Legal, gente, vamos então à nossa... Oi, Madu, rapidinho, vai lá. Não, só queria comentar outro dia, a minha filha, que ela trabalha com esse negócio de festas, de catering, né, de uma festa que ela estava fazendo, saíram 25 jovens embriagados, carregados, uma coisa assim inacreditável, jovens, menores de idade, ela fica impressionando como se incentiva o consumo de bebida, né? De uma maneira absolutamente descontrolada. Isso é um absurdo, uma irresponsabilidade numa festa privada. Quer dizer, haviam responsáveis lá, pais, mães, inclusive. Cara, isso não é acreditável. Eu fico chocado com isso. Bom, vamos lá, Reginaldo. Vamos à nossa última parada. Daqui a pouco a gente volta para mais um bloco aqui do 3 em 1. Vai lá. Jovem Pan, a rádio do Brasil.